Boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Jairo França, Meu nome é Alessio. Silvio Halper. eu tenho 59 anos, Eu tenho 72 anos. E eu tenho 21 anos. sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, agora moro em São Paulo há 25 anos. Na minha infância eu praticava principalmente basquetebol. Eu joguei durante muito tempo, na minha infância e adolescência, eu joguei bola, cheguei a jogar em alguns clubes no Rio e agora mais recentemente eu tenho jogado tênis e já tenho jogado já há uns 4, 5, 6 anos, tenho praticado tênis. Eu jogava futsal e futebol de campo, mas agora eu não jogo mais, agora eu só jogo de brincadeira. E você, o que você aprendeu com esse esporte? Eu aprendi a jogar e aprendi a me divertir também, né? Que é uma coisa que eu faço muito mais como diversão do que como exercício, uma obrigação. O esporte que marcou muito minha infância e minha adolescência foi o futebol, por conta do meu envolvimento. Primeiro, era um esporte que eu gostava muito de praticar e eu tive a oportunidade de jogar de forma competitiva em pelo menos 3 clubes no Rio de Janeiro, clubes até de disputar campeonatos. E eu sempre gostei muito não só de jogar, como de ver e ia muito ao Maracanã. Então eu tive uma infância e uma adolescência que, além de jogar, eu tive a oportunidade de frequentar o estádio e ver grandes times, meus ídolos, e independente de eu ter um time preferido ou não, eu gostava de ver o futebol, gostava de como o futebol encantava as pessoas e a mim também. Desenvolveu o espírito coletivo, né? Fazer amizades, o coletivo, saber trabalhar em grupo e atender os pedidos dos técnicos. Isso fez muita diferença porque isso pauta a vida inteira. Bom, a coisa mais importante que o esporte já me trouxe, eu acho que foi as viagens que eu fiz, as pessoas que eu conheci, os lugares, as culturas que eu conheci, né? Foi bastante coisa. Eu cheguei para Itália, fui para os Estados Unidos, fui para Espanha, fui para os países nórdicos, fui para muito lugar para jogar e isso me enriqueceu muito como pessoa e como esportista também. Aprender o jeito que você joga em um lugar. No Brasil a gente gosta muito mais de driblar, na Itália eles gostam muito mais de defender. Você aprende em várias escalas. Aprende muito com as culturas das pessoas dos outros lugares. Nos Estados Unidos você tem uma pegada mais ligada ao estudo, então se você não vai bem no estudo, não importa o quão bom você vai ficar fora do time. Na Itália você aprende muito palavrão. Na Itália você aprende muito, eu aprendi muito que o pessoal se considera como uma família. Muitas vezes eu precisei de carona, de casa, de ajuda, e quem me ajudava eram pessoas que às vezes eu nunca tinha visto, ou que falavam muito pouco. Na Espanha eu senti muito que o pessoal era meio paneleiro, e isso atrapalhava os estrangeiros entrarem no time. E é isso. O que você tirou dessa experiência? O que você aprendeu a partir dessas... Aprendi que vai tudo do jeito que você encara as coisas. Às vezes, por exemplo, na Espanha era mais difícil, mas eu tive que me esforçar mais, tive que, procurar algum jeito de me enturmar com os caras. Na Itália eu não sabia falar um mas tudo que eu precisasse eu sabia que eu podia contar com as pessoas, então isso te anima, né, pra você continuar, a você não desanimar, né, porque você tá num país diferente que você não conhece ninguém, às vezes você acaba querendo voltar. Eu acho que se não fosse esse incentivo do meu técnico, que era muito gente boa, do pessoal do time que sempre me ofereceu ajuda, me indicou lugar para comer, lugar para lavar roupa,
A moça que eu morava lá na casa que eu morava, né, alugado, num quarto de Airbnb, ela sempre fez comida pra mim, sempre me ajudou, sempre me ofereceu qualquer coisa que eu precisasse, eu sei que eu podia pedir pra ela. Então, é isso. Acho que o principal foi saber trabalhar em grupo, poder ter um espírito de grupo e coletivo mesmo, né? Eu acho que a coisa mais importante que trouxe, que continua trazendo, é um ensinamento da disciplina e da perseverança. Eu me lembro na época que eu jogava bola, eu tinha todas as dificuldades do mundo, era uma coisa que eu gostava muito, que eu era apaixonado por fazer, eu tinha todas as dificuldades do mundo, mas ainda assim aquilo era uma paixão tão grande que não importava se eu demorasse 1, 2 horas no trânsito para conseguir jogar bola, mas aquilo sempre me encantou. Então os minutos que eu tinha jogando bola, eles eram mágicos. Você leva o esporte no cotidiano de que maneira? Mais um entretenimento, uma diversão. Às vezes eu passo o dia fora de casa, eu chego em casa só assisto um jogo de futebol, ou então durante as férias que eu tenho mais tempo livre, eu saio para jogar com os meus amigos. Não é mais uma coisa... Na verdade, nunca foi obrigação. Então, sempre foi uma coisa que eu fiz com naturalidade, sempre foi fácil para mim. Hoje em dia eu faço um pouco de ginástica e caminhada. Esse esporte já não tenho condições de fazer. Sempre levei, sempre gostei muito de praticar, de ver, como eu falei. Atualmente eu tenho a oportunidade de acompanhar o Pedro, que é tenista, então tenho acompanhado em torneios e tenho visto que não mudou muito, apesar de ser uma outra época em relação àquela época que eu praticava, mas o envolvimento dos garotos, a forma com que eles se envolvem no esporte continua a mesma. Então eu acho que isso marca muito, porque você leva para a tua vida profissional e para a tua vida pessoal essa perseverança, esse envolvimento, essa vontade em que a maioria deles tem de estarem ali. Isso acaba fazendo você se envolver mais e com certeza não só eles, mas você também acaba se tornando uma pessoa melhor a partir dessa vivência de estar com eles. Você pensou em seguir esse esporte que você fazia quando pequeno? Eu já pensei em seguir carreira no esporte. Eu aprendi que é muito mais do que você chegar lá e jogar, né? Hoje em dia, principalmente, tem muito uma burocracia envolvida. Principalmente no Brasil é muito mais difícil, né? Porque existe uma máfia, assim, que quem conhece gente lá dentro entra pra jogar, e não importa muito se você é bom ou não. Importa mais quem você conhece, se seu pai é amigo de alguém. E hoje em dia também acho que é muito mais difícil, porque são verdadeiros atletas, né? Você fala de um jogador de futebol, não é mais um cara que pega a bola e sabe driblar e chutar no gol. Hoje em dia você tem que ser o mais rápido, você tem que ser o mais alto, você tem que igualar todo mundo no nível atlético para você se destacar no nível técnico, né? Uhum. Então é muito mais difícil do que E eu imaginava. isso te mostrou meio que que a vida não é muito justa? Ou... Não, é justo sim. Eu acho que quem for bom mesmo vai chegar, mas às vezes tem um lobby muito grande se você conhece alguém lá dentro que ajuda muito mais você a chegar lá. Mas se você não souber jogar, você não vai jogar. Uhum. Eu pensei, assim, o meu sonho era jogar bola. Quando eu era pequeno, eu passei a minha infância, adolescência sempre sonhando em jogar bola, em ser um jogador e durante alguns anos dessa adolescência eu vivi esse sonho. Eu me sentia um superastro, sem ser, né? Mas
aquilo foi uma época mágica para mim. Nunca pensei em seguir carreira como esportista, porque nessa época não era uma profissão realmente. Eu tenho um ídolo que é meu ídolo desde pequeno e depois foi para durante muito tempo na minha vida, que era o Zico. O Zico, quando eu jogava bola, ele estava começando e eu vi algumas vezes ele treinando e eu ficava assim maravilhado, não só de ver a habilidade dele, mas a perseverança dele. Apesar de já ter um certo destaque quando eu conhecia e via ele treinar, me chamava a atenção que ele treinava pelo menos o dobro dos outros. Então a gente via o Zico, eu vi o Zico no Maracanã cobrando faltas e jogando um futebol maravilhoso, mas eu também tive a oportunidade de ver o envolvimento dele com a necessidade de treinar cada vez mais e às vezes estava à noite. Ele conta a história que eu consegui presenciar de que ele pediu o massagista para ficar com ele pendurando camisa na trave, que é para poder aperfeiçoar as cobranças de falta, e eu sempre acompanhei e sempre tomei isso muito como exemplo, né? Como é importante, independente de o quanto você se sinta bom em alguma coisa, quanto é importante você sempre buscar ser melhor, quanto é importante você usar isso na tua vida em todos os sentidos, não só praticando esportes, mas fazendo qualquer coisa na vida, no trabalho, na tua vida pessoal. Quanto é importante você prestar atenção, você avaliar, você ser perseverante para estar melhorando cada vez mais. Então, um exemplo que eu tenho nessa área de esportes, eu sempre uso o exemplo do Zico. Tem outros também, mas esse foi o que me marcou mais e que ficou bem presente, né? Assim, o esforço para melhorar sempre, a importância da disciplina, a importância da adaptação, a importância da resiliência, e eu via muito isso e especialmente o Zico ficou muito marcado porque eu tive o prazer de, apesar dele não me conhecer nem nada, mas de estar vendo ali. Às vezes eu era garoto, eu ficava ali do lado de fora vendo ele treinar, encostado no alambrado, e isso foi um exemplo para mim. Eu tenho um ídolo, sim. Não é um ídolo, na verdade, é um cara que eu admiro, né? Porque ele era muito esforçado e ele não era muito bom. É o Copete. Ele jogava no Santos e a torcida não gostava muito dele, todo mundo xingava ele, mas eu torcia pra ele porque eu via que ele corria, que ele tinha vontade. E aí quando ele fazia um gol, não é bem que eu admirava ele, eu ficava feliz por ele, porque era uma recompensa de um negócio que, assim, às vezes ele não sabia dominar uma bola, ou não era muito bom de drible, mas ele corria o jogo inteiro, e às vezes não era no nível técnico, mas ele conseguia fazer um gol, assim, na sorte, e eu ficava feliz por ele. E você, levou alguma lição? Disse que você viu com ele ou não? Não, nenhuma? Não, Então, não levei nenhuma lição. Na verdade, eu levei sim. A lição que eu levei é que às vezes as pessoas não vão gostar muito. Não, peraí, ficou meio bosta essa resposta. Vai, tudo bem. Pode ir, eu corto depois. A lição que eu levei disso é que você pode arranjar outros jeitos. Hoje em dia são vários caminhos para o sucesso no mundo do esporte, né? E você tem aí, por exemplo, o Messi, que é um cara genial, e você tem o Cristiano Ronaldo, que iguala o Messi, porque a maneira que ele trabalha para ser o melhor é genial. Talvez ele não seja tão mágico quanto o Messi, mas é bonito de ver o jeito que ele quer ser. E acho que com o Copete é mais ou menos essa coisa aí. Ele é esforçado e às vezes o nível técnico dele não é muito alto, mas o nível de esforço dele é muito alto. E você acha que isso só vale pro futebol ou vale também pra vida? Não, vale pra vida. Isso vale pra vida também, né? Porque acho que a maioria das coisas, dos cursos assim, não depende muito do quanto você é esperto, do quanto você sabe. Você precisa sentar e estudar. Não existe muito a sorte.
A sorte, na verdade, tinha um filósofo romano que falava que a sorte é o encontro da oportunidade, da preparação com a oportunidade. E acho que é bem isso, você se prepara para quando você tiver a chance você aproveitar, né? E para finalizar, você tem alguma história que te marcou muito quando criança jogando bola, assim, algo que você lembra até hoje e que nunca saiu da sua cabeça por algum motivo, alguma lembrança assim que traga emoções para você? Eu acho que uma lembrança que eu trago sempre, que para mim foi uma coisa, assim, é uma coisa irrelevante, mas para mim foi excepcional, foi quando eu tinha 14 anos e eu estava eu joguei um torneio, foi perto da Copa do Mundo de 1974, eu joguei um torneio que passava, na época era Dente de Leite, era um torneio em que os clubes cariocas, Olaria, Flamengo, jogavam, que hoje é um infantil, e esse torneio antes da Copa de 74, por conta da necessidade da antiga TV Tupi de transmitir os jogos, eles fizeram vários jogos num único dia. Então nós fomos jogar o Campeonato Carioca, só que ele aconteceu num único dia, eram vários jogos nesse dia. A TV Tupi filmou todos esses jogos. E uma lembrança bem legal, que eu guardo com muito carinho, foi que na semana seguinte eu estava indo treinar no clube e parei num botecozinho de esquina, esses que a gente para tomar um refrigerante antes ou depois do treino, e tinha uma televisão e naquele horário eu estava passando o jogo e o jogo que estava passando na televisão era o jogo que eu tinha participado. Então, para mim, com 14 anos, tá vendo a televisão e tá me vendo jogar, apesar de um jogo muito curto, foi uma experiência assim que eu nunca esqueci. Foi muito emocionante para mim me ver naquela situação e por poucos minutos eu tá me vendo ali jogando bola, que era uma coisa que eu gostava e era uma coisa que aconteceu, e é uma pena que eu tentei recuperar esses vídeos e não tem mais nos arquivos, mas foi uma coisa que me marcou bastante, assim. Pô, obrigado.